esse calor infernal que tá fazendo esses dias pode matar o seu cachorrinho. Então eu vou falar aqui como você ter cuidado e se prevenir das coisas que podem acontecer com o seu animalzinho. Fala pessoal, aqui é o Massa e eu acho que vocês devem ter visto em jornais, em matérias falando que a temperatura, a sensação térmica desses próximos dias no Brasil podia chegar a 70 graus. Cara, 70 graus é temperatura de forno, é para você assar comida. Você imagina 70 graus, é muita coisa. E esse calor, ele é muito prejudicial para os nossos animais. Pode ser cachorro, pode ser gato, passarinho, até aquário. O aquário, se esquentar demais, os peixes morrem. Então esse calor excessivo é muito perigoso para os nossos bichinhos. Esse vídeo aqui eu vou focar mais nos cachorros, vou comentar um pouco de gato também, mas vamos focar nos cachorros, que são normalmente quem mais sofre, e muitos tutores não fazem a menor ideia que eles estão colocando os animais dele em risco de vida, e é muito sério. Aconteceu na minha família no mês passado de perder um cachorrinho por causa do calor excessivo. Esse cachorrinho ele tinha alguns problemas e o calor excessivo foi o que realmente ajudou com que acontecesse isso com ele, mas eu quero falar para vocês tomarem muito cuidado e dar umas dicas sobre o que você precisa fazer para o seu cachorro não passar por isso. Então, gente, esse calor excessivo é extremamente perigoso e a gente não precisa chegar nessa sensação térmica de 70 graus, que é um absurdo, para fazer mal realmente para o nosso bichinho, né? Qual que é o resultado de muito calor? É o chamado golpe de calor, que é a hipertermia. Isso pode levar a desidratação severa do bichinho e a gente não consegue ver, principalmente se você é leigo, você não consegue ter essa noção no seu bichinho. Essa desidratação severa pode causar falência dos órgãos e até a morte do nosso bichinho se ela não for tratada, e ela tem que ser tratada com urgência. Pensando aí nessa questão do superaquecimento, existem raças que elas são mais suscetíveis, são mais sensíveis a esse calor mais extremo, né? Como por exemplo, as raças braquicefálicas que tem aquele focinho mais apertado, sabe? Tipo Pug, Bulldog francês, o Bulldog inglês, Shih Tzu, Lhasa. Todos esses cachorros que são braquicefálicos, eles têm um pouco mais de dificuldade para respirar, logo eles têm uma dificuldade maior para dissipar o calor. Aí você tem também problemas com cachorros mais idosos ou filhotinhos, né? Eles são mais vulneráveis porque o organismo deles não regula muito bem a temperatura quanto de um animal adulto com a saúde boa. Você tem problema com cachorros obesos, né, que tem o excesso de gordura que dificulta a dissipação do calor. A obesidade, ela retém o calor no bichinho. Você tem cachorros com a pelagem muito densa, que são normalmente de lugares mais frios, então eles têm essa pelagem mais densa naturalmente para se proteger desse frio. Mas você pega, por exemplo, um husky siberiano, um malamute, um São Bernardo e até mesmo um Spitz alemão, o Lulu da Pomerânia, que tem aquelas camadas de pelo muito grossas. Aquilo ali, num calor muito excessivo, judia do cachorro. O cachorro ele fica mal porque ele hiperaquece por causa daquele pelo. E também cachorros com a pelagem muito escura. Então você pega, por exemplo, um Bernese, que é um cachorro grande, peludo e ainda tem o pelo preto. Então isso prejudica ainda mais porque o preto ele retém ainda mais o calor do sol no animal. Essas são algumas raças, alguns tipos de cachorro que são mais suscetíveis e são mais sensíveis na questão do calor. Agora vamos falar de um ponto muito importante. O que você nunca deve fazer quando tiver uma situação de calor extremo. Estamos falando de 30, 35, 40 graus. Por exemplo, não saia para dar passeios com seu cachorro entre as 10 e as 17, sempre no comecinho da manhã ou finalzinho de tarde. Coisas como o asfalto ou o piso, a calçada pode estar muito quente e isso pode causar queimaduras nas patinhas dos cachorros. Alguns, dependendo do lugar, o asfalto pode chegar a 80, 90 graus e isso vai fritar o pezinho do seu cachorro. Então sempre que você for andar com o seu cachorrinho, antes de você colocar ele no chão, coloca a sua mão no chão e vê se ela está numa temperatura agradável. Se você não conseguir manter a sua mão no chão, o cachorrinho vai queimar o pezinho dele. Não deixe o seu cachorro fechado no carro nem por um minuto. Ah, vou passar ali na farmácia, no mercado para comprar um negocinho rapidinho, vou deixar o cachorro lá, vou deixar o cachorrinho ali dentro e não vai ter problema. Primeiro, dificilmente você vai deixar o seu carro sozinho, ligado, com o ar funcionando e com o seu cachorro lá dentro, porque infelizmente nós não vivemos num país seguro. Então você não vai largar o teu carro abandonado, entre aspas, com o seu cachorrinho lá dentro. Se você deixar tudo desligado e o cachorro trancado lá dentro, que seja por um minuto, esse cachorro pode se afobar, ele pode ficar nervoso, isso pode ajudar a superaquecer ele dentro do carro. Fica muito quente e o seu cachorro pode morrer dentro do carro porque você saiu só para comprar uma garrafa de água e não pôde levar ele. Então não deixe ele dentro do carro nem por um minuto. Banho
gelado. Não jogue água muito gelada no seu cachorro quando o dia está muito quente, a fim de querer refrescar ele. Você pode dar um choque térmico no seu cachorro e isso pode causar um colapso no organismo dele. É muito sério. Então tem gente que às vezes pega até gelo, faz uma baciada com gelo e pega o bichinho num dia lá de 35, 40 graus, que o cachorro já está fervendo por natureza, e você taca ele num balde de água gelada. Isso é muito perigoso. Não façam isso. Evite atividades físicas intensas. Nada de você querer sair correndo com seu cachorro pro parque, fazer atividade, jogar disco, botar ele para pegar bolinha e correndo, principalmente nesse range de horário das 10 às 17. Isso pode ocasionar um superaquecimento do cachorrinho. Eu vou contar bem por cima o que aconteceu aí no cachorrinho da família. Ele era um cachorrinho obeso, ele era um cachorro de pelagem muito densa, era muito querido, muito fofinho, e foram umas visitas lá na casa da pessoa e essas pessoas foram sair para dar uma volta com o cachorrinho ali nas ruas perto da casa, só que fizeram isso meio-dia, 1h da tarde. Então você pega um cachorro que já era obeso, que tem pelagem muito grande e dá uma caminhada meio que relativamente longa, e não foi corrida, não foi exercício físico extremo, foi só uma caminhada, só que estava muito sol, estava quase 40 graus esse dia. Esse cachorrinho superaqueceu, ele teve uma hipertermia, ele passou mal algumas horas depois dessa caminhada e ele veio a morrer de madrugada, ele não resistiu. Então foi muito triste ali para esses nossos familiares que perderam esse bichinho, mas infelizmente foi uma sucessão de erros que eu tô querendo trazer aqui para vocês vocês não cometam esses mesmos erros com o cachorrinho de vocês. O que você pode fazer para proteger o seu cachorrinho desses dias que são muito quentes? Água fresca na baciazinha, na tigela dele, todo dia, trocado, de preferência algumas vezes ao dia, porque se essa tigela fica do lado de fora, por exemplo, da casa, vai esquentar muito. Se bater sol, pior ainda. Então tente não deixar bater sol na tigela do cachorrinho e troca essa água para ele sempre ter uma água fresquinha o dia inteiro para ele beber e se refrescar. Outra coisa, ambiente ventilado e com sombra. É fundamental que o animal tenha um lugar que ele consiga se esconder, se abrigar do sol e que ele consiga deitar e também dissipar esse calor. O cachorrinho, ele dissipa o calor pelo nariz e pelas patinhas. É ali naquela pele que tem um contato que ele consegue dissipar esse calor. Então, se ele tem um lugar que está fresquinho, um chão que ele pode colocar as patinhas e dissipar esse calor, um focinho ali que ele coloca numa aguinha fresquinha, ele vai dissipar o calor e vai ficar mais tranquilo. Se tiver muito quente, como em algumas cidades aqui, interior de São Paulo, interior do Paraná, Mato Grosso, Goiás, que são Rio de Janeiro, né, que são lugares muito quentes, se você puder colocar um ventilador também para esses bichinhos, vocês vão ajudar demais a ter uma qualidade de vida e também passar por esses dias muito quentes como nós. Tapetes gelados, vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram, mas existem uns tapetinhos, tem de alguns tamanhos, que você coloca na geladeira ou no freezer, depende do tapete, ele vai ficar bem gelado porque é um gel que tem ali dentro, não é água, é um tipo de gel que segura, que retém a temperatura. Você deixa esse tapete na geladeira por algumas horas ou no freezer e depois você coloca pro seu cachorro deitar em cima. Cara, eles adoram. Você pode ver que o cachorrinho vai lá, a primeira coisa que ele deita em cima do tapetinho e fica feliz da vida, e isso melhora muito a qualidade do dia desse cachorrinho deitar em cima desse tapetinho. Se você quiser, eu vou deixar um link aqui na descrição de um tapetinho desses, que tem um precinho bem legal e, cara, seu cachorro vai adorar. Snacks refrescantes, você pode pegar aí os forminhas de gelo e colocar pedaço de fruta, pedaço de legume, um pouquinho de água, congelar e você dá para eles e eles vão brincar com aquilo e vão se refrescar. É muito legal também, é uma coisa simples de fazer, barata e que vai ajudar a refrescar muito o seu cachorrinho. Passeios, como eu falei, só antes das 9 e depois das 18, porque são os horários que o calor, principalmente no nosso verãozão aqui, que o calor já está mais ameno. Esse pedaço da manhã, das 10 até as 17, das 9, 10 até as 17, é muito quente, evitem. É melhor que ele não faça esse exercício nessa hora do que ele fazer um pouco e poder dar algum problema, tá bom? E sim, você pode jogar água no seu cachorro, porque normalmente a água da torneira, quando tá um dia muito quente, a água não costuma vir geladona, ela costuma vir até, dependendo do lugar, até meio morna. Então você pode sim jogar água no bichinho para refrescar, só confere se a água não tá muito gelada, tá? Na maioria, 90% dos casos, a água não vai estar gelada, vai estar temperatura ambiente para morna, não tem problema nenhum. Agora, se estiver gelado, não jogue direto essa água no seu bichinho.
Vamos à parte mais importante do vídeo agora, sintomas do superaquecimento. Você precisa ficar atento se o seu cachorrinho estiver apresentando algum deles. Se o seu cachorrinho estiver com a respiração muito ofegante e difícil, né, como se ele tivesse com uma falta de ar, é um sintoma. A língua dele fica muito avermelhada e chega até a ficar roxa. É outro sintoma de hiperaquecimento. Isso significa que o cachorro está ficando sem ar. Ele começa a ter uma salivação excessiva, começa a babar muito. Ele pode ter apatia, fraqueza ou até ele pode desmaiar. Pode dar vômito ou diarreia e ele pode chegar a ter tremores e até convulsão. Então, se o dia está muito quente, muito calor e o seu cãozinho começar a apresentar algum desses sintomas que eu falei, pode ser sintoma de hiperaquecimento. Se além do calor você ainda fez alguma daquelas atividades que eu falei aqui em cima, como de andar, fazer exercício em horários de sol pleno, o bichinho está num lugar onde ele não consegue se abrigar, não tem sombra, é muito provável que ele esteja sofrendo com hipertermia. É muito perigoso. Esse superaquecimento pode acontecer tanto na hora em que está fazendo o exercício, o cachorrinho está andando ali, ou de repente está descansando, mas o calor é intenso, quanto pode acontecer algumas horas depois. Então fica de olho, porque essa é uma condição extremamente grave e mata muito cachorro, muito mesmo. Vocês não têm ideia, pessoal. Aqui a nossa consultora do canal, vulgo minha esposa, que é médica veterinária, ela conta casos que aconteceram na clínica de muitos cachorros que no verão com muito calor, infelizmente vão a óbito por causa do calor e dessa falta de cuidado com os bichinhos. E agora a parte mais importante da parte mais importante do vídeo, que é, em caso de superaquecimento, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, você tem que levar ele para um lugar fresco imediatamente. Busca uma sombra, um lugar fresquinho, com ar-condicionado, com vento, refresca esse animal. Segundo, tenta oferecer água em pequenas quantidades. Não precisa dar muito de uma vez, não pode, isso vai fazer mal para ele. Então tenta dar água aos pouquinhos para você ir reduzindo essa temperatura do bichinho. Tenta umedecer o corpo dele com água fresca, não gelada. Principalmente na barriga, nas patas e nas axilas, tá? Então não joga gelo, não taca água, coisa muito gelada nele, aguinha fresca, temperatura ambiente, passa na patinha, passa na barriga, passa nas axilas, que isso vai ajudar a diminuir a temperatura do seu bichinho. Usa um ventilador ou um ar-condicionado se você tiver, para ajudar a resfriar e deixar o ambiente mais fresquinho para ele. E o mais importante de tudo, corre para uma clínica veterinária. Corre para um hospital veterinário, porque isso é uma emergência real. Se o seu cachorro está passando por isso, ele pode ter hipóxia, ele pode ter falência dos órgãos, é muito grave. Então, tenta fazer tudo isso, mas a primeira coisa que você vai precisar fazer até você decidir para onde vai, o que fazer, então vai ser uma situação que vai te dar um nervoso. Enquanto você tá pensando em que veterinário levar, para qual hospital que tem que ir, porque nessas horas a gente se perde e não sabe o que fazer, tenta deixar ele fresquinho, procura essas coisas e vá para um hospital ou para uma clínica veterinária o quanto antes, porque a situação é grave. Então o que eu queria passar nesse vídeo é só para vocês tomarem cuidado com o calor, né? Então, assim, não é frescura, eu tenho certeza que vai aparecer gente aqui falando: ah, mas os vira-lata, o caramelo não passa por isso. Passa sim, é que ele tem uma resistência muito maior, mas pode passar sim. Agora, você tem os cachorrinhos que são braquicefálicos, você tem cachorrinho que é muito peludo. A minha cachorrinha, ela é uma Shih Tzu, ela sofre com calor, então a gente tem todo um cuidado com ela. Então, aqui é só para alertar vocês o que vocês devem fazer, o que vocês não podem fazer e, se acontecer, o que vocês fazem. E eu vou falar só um adendo aqui sobre gatos, é que os gatos, eles naturalmente já são animais que eles não são de fazer muito exercício, de correr, de serem muito ativos durante o dia. Então você vai ver que o gato vai ficar normalmente dormindo durante o dia, na sua casa, na mesa, no chão, em algum canto, e se você for tentar encher o saco dele, ele vai dar uma patada em você, tipo, vai, me esquece. Então gatos não costumam ter muito problemas com isso por causa do próprio instinto do gato, de ficar mais quietinho durante o dia e ser mais ativo durante a noite quando tá fresquinho. Mas se porventura você tiver um gato que acha que é um cachorro e gosta de ser espivitado durante o dia, também cuide, os sintomas são os mesmos, então fique de olho. Mas com gato é muito mais raro acontecer uma situação dessa. O negócio mesmo perigoso aqui são com os cachorros. E me conta aí, pessoal, o que vocês costumam fazer com seus cachorrinhos aí, ou com seu gatinho,
cachorrinho, com o seu bicho, para deixar ele mais fresquinho e ficar uma situação mais confortável nesses dias de calor extremo. Se você achou que esse vídeo foi legal, teve uma informação bacana, considere se inscrever aqui no canal e envie esse vídeo para aquele familiar ou para aqueles amigos que têm cachorrinho, para eles ficarem sabendo e tomarem cuidado nesses dias muito quentes do que eles podem e não podem fazer com o seu bichinho para evitar que uma coisa ruim dessas aconteça com ele, tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.